mais um vídeo para vocês. O conteúdo de hoje é sobre o que é um acordo entre países que estão em guerra, que é chamado de acordo de paz ou cessar-fogo. Acordo de paz é organizado pelo sempre tem, vamos dizer que o seu vizinho, vamos dar um exemplo de um vizinho que ele invade a sua casa, aí você desconta a raiva no vizinho que invade a sua casa. E vai ter briga. Aí chega um outro vizinho que não tem nada a ver, tentando acalmar a discussão. Isso seria um tipo de acordo de paz. Geralmente uma nação, geralmente uma nação que não está envolvida em uma guerra, sempre são os mediadores. Exemplo dos Estados Unidos, exemplo também algum país da União Europeia, exemplo também na guerra entre Rússia e Ucrânia. O mediador até agora tá sendo o único até agora sendo Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos da América. É assim como a guerra de Israel que teve até esses dias, que foi assinado um acordo de cessar-fogo através do documento de paz que o grupo Hamas, que o Israel estava tentando destruir totalmente, chegou um acordo para parar de lutar, mas não sei se exatamente isso parou. Mais importante que não estou ouvindo mais confusão disso. E acordo de paz seria exatamente isso, para pôr fim de uma guerra através de exemplo de termos. A primeira fase do acordo de paz geralmente são uma suspensão de troca de tiro, pelo menos uns 24 horas. Aí nesse tempo de 24 horas, a pessoa civis são retirados, através também de muitos corpos mortos são retirados e enterrados em algum lugar da cidade que foi atacada. São retirados também alguns prisioneiros de guerras, usado prisioneiros de guerra e trocado por outros prisioneiros de guerra do país. Assim que começa o acordo de paz. E depois da segunda fase, aí o presidente ou mediador, que geralmente é um presidente de um país, o mediador ele começa a aplicar o segundo plano. Aí o que acontece nesse segundo plano de acordo de paz? Exatamente seria o seguinte: como fosse tipo o país que já está meio uma calmaria suspensa. Aí depois disso aí, se respeitou a primeira fase, aí o acordo é o seguinte: pega mais 7 dias de tiro suspenso, não ter tiro, não ter bombardeio, não ter nada, por menos um certo tempo, que na primeira fase era só 24 horas, entre 48 horas o máximo, tipo uma suspensão provisória. Depois ele vai para 7 dias, dependendo do acordo. Tem acordo que já suspenda totalmente os bombardeios, suspende totalmente, sem precisar de voltar. Mas o que acontece se o país romper o acordo de paz? Acontece que pode acontecer um rompimento de acordo, um rompimento de um acordo de paz, um rompimento de acordo tríplice aliança, esses exemplos. O que acontece? O país volta a atacar. Geralmente quando acontece isso, quando alguém quebra o acordo, ataca o país que estava quietinho no seu canto, que não estava querendo bombardeio. Geralmente isso é que acontece. Após isso, a quebra de acordo automaticamente deslatada, tipo como se fosse jogado fora. Aí volta o bombardeio, volta tiroteio, volta as quantidades de vítimas mortas, volta perseguição, soldados mortos. Geralmente um país quando está em guerra, quando depois de um certo tempo, começa colocar civil para lutar, coloca adolescente, jovem, adulto acho que até 60 anos, se não me engano, dependendo do local de guerra, que é posto para o combate, no meio de uma confusão, sendo que a confusão é entre o presidente do país que envolveu numa guerra contra outro presidente que não estava nem ó. Aí automaticamente nessa guerra é aplicada a lei marcial. O que é uma lei marcial? Dependendo do país, ele pode aplicar a lei marcial por causa de quê? Ou é conflito, ou uma cidade está caótica. Aí o que acontece com a lei marcial?
o exército, vamos supor que o exército da Coreia do Sul, o presidente da Coreia do Sul invocou a lei marcial, que esse dia teve polêmica disso, que aí o exército controla a cidade até o certo tempo, até que a lei marcial seja derrubada. Dependendo se aplicar a lei marcial errada, pode ser até impeachment para o presidente, nesse caso. O que aconteceu com o presidente da Coreia do Sul, que esse presidente agora, que está sendo até preso e pode ser até condenado à prisão, acho que perpétua, se não me engano, não sei. Não sei se a Coreia do Sul tem prisão perpétua, mas tá. Esse é o vídeo de hoje, sobre o acordo de paz. O que vocês achariam se os Estados Unidos meio que entrasse no meio, conseguisse um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia? E talvez tem mais critérios para aplicar nessa guerra da Rússia e Ucrânia. Parar de bombardear, parar de jogar presente misterioso. Você já sabe o que eu estou falando, no país do outro, parar de invadir o país do outro. Às vezes acontece o seguinte: o acordo é feito, às vezes o país que atacou exige pelo menos um terço do território como território anexado. Aí, para fixar o acordo, ou é aceitado, ou infelizmente continua a guerra. E até esses dias o presidente da Rússia, Vladimir Putin, exigiu o território esse território próximo da fronteira da Rússia, que é Severodonetsk, Mariupol, esses estados assim, grande, perto da Crimeia, essas regiões. Donbass também está sendo ocupado pelos russos. Isso aí tem que ser feito um acordo bem legal para terminar esse combate. Como a Rússia, como Israel, a Palestina, como Israel estava atacando o Irã, como os outros países também estavam envolvidos em uma guerra. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal e aproveita e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo sobre combate, sobre militar e sobre conteúdos aleatórios da geografia brasileira e geografia mundial. Falou!